Então, a gente sabe, e ainda não temos dados, né, principalmente sobre esse pós-período de Covid, de quarentena, mas sempre foi uma questão aí para as empresas o absenteísmo, né? E uma das causas são os problemas de saúde, né? São as doenças. Isso gera para a empresa impactos econômicos, né? Tanto em folha de pagamento, mas também na própria produtividade da empresa, porque a gente sabe que a falta de um colaborador acaba acarretando na sobrecarga de um outro. Isso às vezes pode ser por um período curto, mas pode ser também um afastamento, uma coisa mais longa e mais prejudicial, que aí acaba entrando até para essa questão de seguridade social, de INSS, né? Então, acaba tendo uma demanda bem prejudicial para as empresas, né? Outra questão é a própria economia, né? Então, a gente pensando no absenteísmo, temos essa questão aí da necessidade de focar na prevenção da saúde dos funcionários, né? Por quê? Prevenção de doença, né? Então, a manutenção da saúde. Por quê? Isso acarreta, de novo, um custo na folha de pagamento e tem uma questão subjetiva, que é a própria satisfação do funcionário, dos colaboradores, quando ele se sente atendido, acolhido, né? Tendo uma atenção da empresa para ele, preocupado com a saúde, com o bem-estar, e lógico que isso acaba gerando um melhor rendimento desse colaborador no trabalho, mas também para a empresa mais produtividade, rendimento e mais lucro. E uma questão que aí tem aparecido, que sempre aparece, né? A gente sabe que acaba sendo a via de entrada para as empresas, para esses projetos, é através dos recursos humanos, né? Mas aqui eu achei um dado, uma pesquisa, falando isso, só para dizer aqui, ó, a partir de 2022, a CID, né, o burnout seria incluído pela OMS como um CID, né, como fazendo parte da lista de doenças. Só para vocês entenderem, esse dado vem de antes do período da pandemia, tá? Então, imagine hoje, né? Aí a segunda linha é de minha autoria mesmo, né? E eu tenho visto isso no consultório, o aumento mesmo dos casos de doenças, né, da atenção psicológicas, psiquiátricas, para quem já tinha um viés ou para quem realmente, assim, a gente sabe que o Covid trouxe essa questão do pânico, o medo da morte, o medo da perda de familiares, algumas pessoas de fato perderam, né, parentes próximos, pessoas queridas, e também a questão do aumento da ocorrência da consequência da falta de acompanhamento durante esse período de pandemia. Então, além de termos essas doenças chamadas tidas psicológicas, né, que seria do aspecto emocional mesmo, essa questão de, por exemplo, falta de cuidados de um paciente hipertenso, um caso de diabetes, né, pessoas com doenças renais crônicas, que acabaram ficando sem atenção, não pela falta de atendimento médico, mas pela falta de busca do atendimento médico, pelo receio de sair, de ter contato com esse ambiente que ficou inseguro por um período, né? Com isso de novo aumenta os custos tanto para plano de saúde, né, das empresas, e acaba gerando uma sobrecarga no departamento de RH, que precisam, assim, que acabam assumindo esse papel de agentes de saúde, porque a primeira procura do profissional, né, do funcionário, é em relação tanto ao sistema de saúde ali presente da medicina do trabalho dentro da empresa, que acaba gerando uma demanda para o RH. E aí isso acabou virando para o RH uma nova dor do mercado, tá?
E aqui eu trouxe para vocês, pensando assim, o que é essa doença? O que é essa falta de saúde até antes de se iniciar um processo de doença, né? Isso pode existir já, por conta de uma atividade profissional. Então, se a gente pensar um dentista, por exemplo, né, que até é um profissional autônomo, normalmente tem aquelas doenças que são conhecidas como as LER, por uso sempre da mesma mão, sempre o mesmo tipo de movimento, pessoas que trabalham em empresas com dados, então a questão da digitação o tempo inteiro, trabalhar muito sentado, o estresse pela sobrecarga de trabalho, né? Eu recebi muitos pacientes no consultório, principalmente agora, né, nesse período que está definitivamente mais aberto, com as pessoas mais vacinadas, muitas queixas de sobrecarga de trabalho, do estresse gerado. Por quê? Muitas empresas entendiam que o funcionário, por estar de home office, acabavam gerando demandas que dentro da empresa ele teria cumprido dentro de um horário de trabalho estipulado. Então, ao mesmo tempo que o não deslocamento gerou um benefício, para algumas pessoas houve essa sobrecarga, porque acabou ficando meio que ilimitado esse acesso ao profissional, né? As doenças pré-existentes, aqui vão entrar os hábitos de vida, então aí vai entrar alimentação, atividade física, hobbies, né? A gente às vezes acaba se cobrando demais e esquecendo mesmo de ter uma atividade que seja prazerosa, que seja o seu momento de lazer, de relaxar, de descanso. Essa abordagem, né, esse entendimento da crença, da fé, então, do mundo espiritual, unido ao mundo virtual, unido ao mundo real, né, essa conexão, as próprias relações pessoais, que às vezes são conturbadas dentro do trabalho, às vezes não, é ok dentro do trabalho, mas não estão boas em casa. O fator idade, né? A gente tem um rendimento diferente quando é mais jovem, depois, com o avanço da idade, isso vai ficando mais delimitado e a gente tem que procurar um ambiente, uma relação de conforto com isso, né? Autoconhecimento, quer dizer, a gente saber até onde a gente pode ir dentro dos processos que envolvem a nossa vida, né? Tudo isso envolve indivíduo, né, que é o funcionário, e o ambiente, todo o ambiente que envolve esse funcionário, tá? E isso tudo pode ter unido tanto uma relação boa como um resultado final ruim. Então, eu posso me manter saudável ou ir caminhando em direção à doença, tá? Aí vocês vão se perguntar, tá bom, Ana, tudo isso é real, tudo isso existe, mas por que que o nutricionista vai ser o aliado da empresa, né? Então eu vou trazer para vocês um exemplo que é o mais habitual, mas existem vários aspectos que a nutrição pode abordar, mas o mais estudado, que tem mais dados hoje, é, por exemplo, o sobrepeso ou obesidade, tá? Então eu trouxe aqui para vocês um dado de 2016, né? Que em 2016, 18,6% dos brasileiros estavam obesos e 53% com excesso de peso. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês que fez parte da minha realidade de trabalho desenvolvido dentro de empresas, que são os funcionários do metrô. Eu fui em 2012 procurada por eles, na realidade eu atendia uma pessoa que era funcionária do convênio do Metros, que é o plano de saúde dos funcionários do metrô, e essa pessoa me procurou porque estava com obesidade e pelo bom atendimento que eu dei a ela, eu fui procurada pelo Metros porque eles tinham, em 2012, 65% de contingente dos funcionários, né, em estado de sobrepeso ou obesidade. E essas pessoas estavam procurando cirurgia bariátrica como solução, e o convênio acabava tendo que arcar com as consequências desse pós-cirúrgico, que não necessariamente para todos os que realizam tem um resultado positivo. Tá? Então, a gente começou um trabalho em 2012 por conta disso, que já é algo muito próximo dessa realidade que apareceu aqui em 2016. E aqui uma distribuição do que é hoje a obesidade no Brasil, né? Em várias faixas etárias, mas atentem que para o público adulto isso está sempre acima de 40%. Então é um fator preocupante, por quê? Né?
Porque a obesidade gera todos esses quadros aqui, tá? Então, depressão, aumento de doenças cardiovasculares, né, como hipertensão, problemas de diabetes, síndrome metabólica, que na realidade é um pouco de tudo isso, é quando começa a subir as taxas de gordura, de açúcar, e a pessoa começa a ter um risco ou de doença cardiovascular ou de diabetes. A longo prazo pode levar aí às doenças degenerativas neurológicas, né, que seria o caso da esclerose múltipla, da demência, doenças respiratórias, câncer. Só que isso, num universo menor, vai gerando no dia a dia instabilidade de humor, por exemplo, dores no corpo, dificuldade de concentração, insônia, fadiga. Tudo isso vai refletindo no trabalho, no rendimento daquele profissional. Às vezes a pessoa começa, por conta de tudo isso, a caminhar para um alcoolismo, né? Para uma doença como a própria depressão ou quadros de ansiedade, síndrome do pânico, e isso afeta o universo da empresa, tanto no produto final, que é o rendimento, como também na convivência dessa pessoa com os funcionários, tá? Com os outros colaboradores. E aí é nessa hora que entra o nutricionista como um aliado da saúde para a sua empresa. Por quê? Porque aqui a gente vai começar a trabalhar prevenção, tá? Então, como? Através, primeiro, da informação. Então, aqui eu trouxe momentos de várias palestras para vocês, né? Por exemplo, trabalhos ali no Metros, como eu relatei para vocês, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, em Campinas, uma palestra aí no Gendric, em universidades, né? Palestras hoje com esse mundo online, virtual. O ano passado eu fiz para 2 empresas, né? Inclusive uma delas de empresa de investimento. Então, a informação é o primeiro passo. E esse processo pode se desenvolver de qual forma, né? Além da informação. Então, além da gente levar uma palestra ou presencial ou virtual, né? A gente cria um programa, eu crio um programa de saúde através da nutrição para a sua empresa. Então, isso pode começar com as palestras, né? Mas, por exemplo, a gente pode realizar a avaliação nutricional e física pré-desenvolvimento do programa, desenvolve o programa e faz uma avaliação final para você ter dados de como isso influenciou na saúde dos seus colaboradores. Um programa de atendimento em company, como que funciona isso? Temos as palestras e após as palestras, uma palestra ou mais delas, a gente abre, por exemplo, uma semana de atendimento dentro daquela empresa. E aí os funcionários que tiverem interesse vão agendar suas consultas ou a um preço diferenciado diretamente para o nutricionista ou a própria empresa arca com esse custo. O programa de fidelidade para consulta. A sua empresa tem interesse de se credenciar ao meu atendimento e eu vou fazer um valor especial e você vai combinar como isso vai ser feito com seus colaboradores. O colaborador vai arcar com 50%, a empresa com os outros 50% dentro desse valor diferenciado, ou não, ou o colaborador 100%, ou a empresa vai subsidiar isso. E aí eu trouxe aqui para vocês, para o último slide, o impacto desse programa que foi realizado em 2018. Então, foi um programa onde nós tivemos 20 inscritos, então eles abriram para um universo, eu tinha um limite de 20 participantes se inscreveram, desses participantes, 15 mulheres, 5 homens, uma faixa etária média de 47 anos e uma duração de 6 semanas. Primeira semana com 2 dias de avaliação dos 20 pacientes, então 10 em cada dia, depois 4 semanas consecutivas de palestra, então uma palestra por semana durante um mês, e no último mês uma avaliação final. Os resultados obtidos foram, então, os objetivos, né, os que foram medidos através de avaliação por bioimpedância. Nós tivemos nesse grupo menos 19,7 quilos de emagrecimento. Queria enfatizar aqui para vocês, não era um grupo de emagrecimento, era um grupo de informação sobre nutrição, né? Mas, para tabular esses dados, nós consideramos esse resultado que foi o mais mensurável, uma média de emagrecimento de quase 1 quilo, né, 930 gramas por participante. O melhor resultado foi de uma mulher de 52 anos,
que reduziu, dentro desse período, 3 quilos. Então, isso para a gente provar que é muito comum a gente ouvir do público mais velho, assim, eu já não tenho idade, meu corpo já não responde mais. E a informação dada de maneira correta e uma orientação direcionada ajudam sim, tá? Aqui eu queria colocar só para vocês que não foi entregue orientação nutricional individualizada. Foi entregue uma orientação nutricional padronizada, de acordo com o perfil do público que eu obtive através da avaliação, e a informação geral foi sendo passada nas palestras com esclarecimento de dúvidas. E os subjetivos, né, que aí foram os relatados pelos participantes, foi melhora de energia, mais disposição, a motivação para a mudança dos hábitos de vida. Muitos disseram que seria um aprendizado que eles jamais esqueceriam, e eu tive parte desses participantes depois sendo atendidos no consultório, através do programa de valor diferenciado e parceria com o Ministério Público. Então, muitos trouxeram para mim que mudaram realmente o hábito de vida e que aprenderam muito. Melhora da memória, melhora de sono e, obviamente, aí mais qualidade de vida. Então, aqui deixo para vocês o meu contato, né? Apontando aí para a câmera, vocês vão ter o meu contato de WhatsApp comercial e convidar todos para me acompanhar aí nas redes sociais. Muito obrigada, bom dia a todos.